muito bem-vindos. É uma honra receber todos vocês aqui. Hoje é um dia muito especial. A gente tem um seminário para falar sobre óleos essenciais. Não sei quem de vocês aqui ainda não faz parte da doTERRA, por gentileza. Legal, legal. Vocês vão aprender bastante. A gente tem 2 convidados. Vou apresentar um de cada vez. Mas nosso objetivo é passar para vocês um pouquinho das soluções naturais, introduzir na vida de vocês os óleos essenciais e que vocês possam se libertar das químicas, né? Vou ser bem breve para poder dar tempo para as pessoas que vieram aqui, vieram de tão longe. Esse primeiro convidado é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, que eu tenho muito carinho. Tive o privilégio de conhecer ele e a esposa dele na Amazônia. A gente foi pessoalmente conhecer a extração dos óleos de Copaíba e tive a honra de poder conhecer uma pessoa que mora nos Estados Unidos, conhece tudo dos óleos essenciais referente a toda a parte de esporte, fisiologia do exercício, e nada melhor do que ele falar para vocês um pouquinho do currículo dele, de tudo que ele aprendeu. Ele tem experiências em muitos clubes. Vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Tá? Eu quero que vocês recebam com muito carinho, tá? Direto dos Estados Unidos. Ele veio de lá até aqui só para poder dar esse seminário para a gente. Então é Alessandro Piazzi. Seja muito bem-vindo. Oi, boa noite. Primeiro queria agradecer o convite do Rodrigo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, estar com um amigo, falando para amigos também sobre um pouco da nossa experiência. Antes de me apresentar, falar sobre óleo essencial, alguém aqui, quem não conhece óleo essencial? Quem nunca ouviu falar de óleo essencial? Quem já ouviu falar de óleo essencial? Quem não sabe se ouviu ou não ouviu, pode levantar a mão também. Outra pergunta, desses que levantaram a mão, quem conhecia óleo essencial há 2 anos atrás? Tá. Quem não conhecia óleo essencial há 2 anos atrás? Tá. Então, é muito bom porque é um assunto bem recente, tá? Que a gente começou a estudar há um pouco de tempo, e estamos descobrindo cada dia coisas mais interessantes. Então, só para me apresentar, eu sou fisiologista do exercício, trabalhei já em alguns clubes no Brasil, fora do Brasil, na Europa, na Ásia. Trabalhei no Palmeiras, na seleção brasileira, e sempre da minha atividade profissional, a minha função era controlar o desempenho dos atletas, controlar a fadiga e também ver as melhores formas de recuperar o atleta de um jogo para o outro, de um treino para o outro, para que ele sempre tivesse no máximo de performance possível. Nunca tinha ouvido falar de óleo essencial na minha vida, principalmente com a seleção. A gente roda vários países do mundo e acaba tendo conhecimento, contato com muitos produtos. E dentro dessas andanças também ninguém nunca tinha me apresentado o que era óleo essencial. Até que um dia, minha esposa, Mirella, então a culpa toda é dela, chegou em casa com um monte de óleo essencial, difusor, e aí eu olhando aquilo, a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, aí é compra de sofá, compra de carro, compra de não sei o quê. Aí já falei, nossa, o que é isso? Vai gastar dinheiro? E eu não tinha ideia do que era. Para mim era só um cheirinho que ficava no ambiente e não era o momento. Até que ela começou a usar em casa, eu, lógico que não acreditando, por ter uma formação científica e bem acadêmica. Falei, isso aí é só para... não serve para... não tem utilidade assim, específica. E aí a gente começou a usar, e eu tinha uma gastrite muito forte, e eu usava aqueles remédios que terminam com ol. Tem um monte de ol, eu tomava esses remédios, e aí fazia 2 anos, e cada vez que eu lia a bula do remédio, eu ficava mais doente. Porque eu falava, eu tenho hoje isso aqui, daqui a alguns anos eu vou ficar mais doente ainda. E aí ela começou a pingar um óleo, que depois a gente pode falar o nome, na água, e resumindo a história, em 1 semana eu parei de tomar o que eu estava tomando e nunca mais precisei tomar. Mas até aí, é psicológico, eu já ia parar mesmo, não tinha dor, como a maioria das pessoas que usam óleo essencial pela primeira vez sempre falam a mesma coisa. É psicológico, é um efeito placebo. Aí, outro dia, eu fui treinar musculação, tive uma contratura no trapézio e ela, deixa eu passar um óleo aqui. Tá bom. Na hora eu senti um alívio muito grande, só que o que me chamou muito a atenção é que no dia seguinte, eu estava com dor muscular no corpo inteiro, aquela dor muscular de treino, menos naquela bolinha que ela passou o óleo. Aí aquilo chamou a atenção, aquilo mexeu com o ego. Que eu falei, faz 25 anos que eu estudo isso aqui. Já coloquei atleta no gelo, já dei choque em atleta, já fiz tudo que era possível para recuperar dor muscular
essa dor muscular tardia, e ela chega com um olhinho e resolve, aí mexeu lá dentro. Aí que eu comecei a validar e comecei a pesquisar por que aquele efeito era tão rápido e tão eficiente. Mandei amostras para vários atletas, colegas nossos, né, de triatlon, maratona, crossfit, futebol, basquete, a maioria das modalidades. E todos davam o mesmo retorno. Me ligavam no dia seguinte e falavam, não é possível, o que é isso? O que você me deu? E queriam saber mais do que era o óleo essencial. E, a partir daí, eu comecei a fazer uma pesquisa científica em cima dos estudos científicos que estão publicados sobre o uso do óleo essencial, tanto na saúde, mas mais especificamente no esporte. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é essa pesquisa que a gente fez e entender o porquê que o efeito do óleo essencial é tão rápido, tão eficiente e seguro também. Então, o que eu queria passar para vocês? Primeiro, definir o que é o óleo essencial. A gente viu que algumas pessoas levantaram a mão que nunca ouviram falar sobre óleo essencial. Depois, a relação do óleo essencial no esporte, algumas perspectivas de uso, como que a gente faz o uso, e também vou passar no final alguns protocolos que a gente usa com atletas. Então, só passar um vídeo rápido para entender uma visão geral do que é um óleo essencial. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza, e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, essa é uma ideia geral do que é um óleo essencial. E como eu falei, quando eu perguntei há 2 anos atrás quem conhecia óleo essencial, muito poucas pessoas levantaram a mão, inclusive eu. Então, assim, é uma área de estudo, até uma área de uso muito recente para a gente. Só que quando, historicamente, a gente vê que o óleo essencial já é usado há mais de 5.000 anos. Então, no Egito Antigo já se usava óleo essencial. Existem alguns estudos que mostram que em tumbas de faraós foram encontrados frascos de óleo essencial. Então já era uma prática muito corrente. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele usava as plantas e o óleo essencial como forma de terapia, até porque toda forma de medicina da época era extraída da natureza. E um fato interessante, independente da crença, religião de cada um, olhando a questão histórica, existe uma parte da Bíblia que fala que os 3 reis magos levaram ouro, incenso e mirra para Jesus. Então, historicamente, a gente olhando, falando, ouro a gente consegue entender o porquê que levou, algo valioso. Mas por que levou mirra e incenso? Na verdade, o incenso não é aquele palitinho que a gente coloca fogo e sai fumaça. O incenso é uma tradução que deram para o óleo de frankincense, que
que deveria se chamar O Líbano, né? Então é uma tradução que foi feita de uma forma diferente. E na época, o olíbano e a mirra são resinas de uma árvore do deserto. E na época, essas duas resinas eram até mais valiosas do que o ouro, porque eram como se fossem remédios naturais. E a gente demorou só 2.000 anos para descobrir isso, mas existem uma série de estudos que estão sendo feitos, tanto com o frankincense como com a mirra, mostrando todos os efeitos terapêuticos. Tem estudos mostrando a relação com doença degenerativa, algumas outras doenças e outros aspectos da saúde que são bem interessantes. E tem vários estudos que estão sendo feitos com esse objetivo. E o que é, na verdade, um óleo essencial? O óleo essencial é um composto altamente concentrado, que ele é encontrado em raízes, folhas, flores, caule, em várias partes da planta. E para que a planta produz o óleo essencial? Tem duas funções principais. A primeira delas é para produzir o aroma, com o objetivo de atrair animais para a polinização. E aí você pensa, qual é a relação que tem disso comigo no dia a dia? A planta produz o óleo essencial justamente para criar bem-estar nos animais. Nós somos animais, por isso que existe uma relação tão grande do óleo essencial com a questão emocional. O óleo essencial foi feito para criar uma sensação agradável para atrair os animais para as plantas. E o segundo objetivo da planta é proteção. Então, proteger contra insetos, fungos, bactérias e agentes ambientais. Então, é como se a planta criasse o próprio remédio dela. Como a nossa constituição química é muito parecida, nossas células são muito parecidas com a célula da planta, a afinidade que tem e o uso que tem na nossa saúde é muito interessante e os efeitos são bem rápidos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Como curiosidade, essa aqui é uma planta, é uma folha de hortelã-pimenta, o peppermint, e aqui ela é ampliada várias vezes. E essa vesícula aqui, essa bolsa que tem aqui, ela é preenchida de óleo essencial e é daí que é extraído o óleo que a gente usa no dia a dia. E por ser uma concentração muito grande de propriedades da própria planta, a gente vê que uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. A gente vê que a receita da vovó de tomar um chazinho funciona, é eficiente, mas talvez não tenha a concentração terapêutica, a quantidade de compostos para fazer um efeito na nossa saúde. Então, o que é legal do óleo essencial também é que ele concentra todo esse efeito terapêutico. E aí, aqui é a gente chama de cromatografia. Essa aqui é uma análise química daquele óleo de hortelã-pimenta que a gente viu. Então, a gente vê que um óleo essencial pode ter desde um composto químico até 1000 compostos químicos diferentes. E aqui, uma gota de óleo de hortelã-pimenta pode ter mais de 50 compostos diferentes. Por isso que existe uma riqueza de utilizações e uma riqueza de efeitos tão grande no nosso corpo. Só que existem algumas substâncias, alguns compostos que são mais predominantes. E esses que vão ter o efeito principal no que a gente está buscando, tanto na saúde como na performance. E essa composição química do óleo essencial, da composição desses compostos que a própria planta produz, depende muito do solo, região, clima, altitude, umidade. Vamos fazer um paralelo com o vinho, que fica mais fácil de entender. Se você produz a mesma uva na França, ou na Europa, ou no deserto, em algum outro país, e extrai o vinho, vão dar vinhos completamente diferentes, apesar de ser a mesma planta. O óleo essencial, por vir da natureza, tem o mesmo princípio. Se você pega uma lavanda europeia, traz para o quintal da sua casa aqui no Brasil, planta no quintal, rega, aduba, dá carinho, fala com ela todo dia, pode fazer o que quiser, que essa lavanda nunca vai ser igual à lavanda que cresce na França, ou na Bulgária, ou em outros países da Europa. Por quê? Porque depende do solo, região, clima, altitude. E outro aspecto também é a adulteração. Existem muitos óleos essenciais que são adulterados. Ou seja, existe a combinação de 2 tipos de óleo diferente. Ele aparece no rótulo lá, que é uma lavanda. Aí tem a espécie lavândula angustifolia, várias espécies de lavanda. Só que, quando você vai ver, ele é misturado com outro tipo de lavanda. E é vendido como 100% lavanda. Não está errado, mas existe uma alteração. Alguns tipos de lavanda do Brasil,
elas têm uma composição química muito mais parecida com o eucalipto do que com a lavanda europeia. Então, por isso que é importante ter muita atenção à fonte do óleo essencial e a proveniência, da onde ele vem também. E aonde é produzido o óleo essencial? Aqui, no mundo inteiro. Então, o que a empresa faz para buscar a melhor qualidade do óleo essencial? Ela identifica onde é o local nativo da planta e onde tem aquelas propriedades e aquela composição esperada para ter um determinado efeito terapêutico e vai até a região para extrair. A partir do momento, e uma coisa muito legal, que a partir do momento que existe a identificação do melhor local do mundo de extração, acho que a Pamela vai entrar um pouquinho mais em detalhe depois, mas a extração não é feita, vamos comprar uma fazenda, derrubar tudo e plantar. Onde estão os produtores, quais são os produtores que mais precisam do nosso auxílio e da intervenção, e vamos lá criar uma cooperativa para que eles cresçam junto com a empresa. Tá? Então, não é uma relação de exploração, é uma relação de colaboração. Até uma história interessante na Somália. Somália é um dos melhores óleos de frankincense do mundo, e foi identificado, a empresa chegou na Somália, criou uma cooperativa com os produtores locais. E, a partir de um momento, viram que as meninas não podiam ir para a escola, por causa de religião, de cultura local. E os produtores gostaram tanto da relação com a empresa que eles pediram para fazer um contrato de exclusividade. Falaram, a gente só quer vender para vocês, não quer vender para mais ninguém. E o que a empresa colocou em contrato? Tudo bem, a gente vai comprar, vai ter um contrato de exclusividade, mas vocês têm a obrigação, por contrato, de deixar as meninas irem para a escola. Então, hoje, todas as meninas da região elas têm que ir para a escola para manter toda a produção do óleo. E isso é muito interessante, porque quem está lá na linha de frente, extraindo o óleo, você pensando, minha filha está na escola, está segura, é algo muito mais interessante. Então, o negócio não é só explorar, retirar o óleo, é como que ele vai ser extraído e como que a gente pode desenvolver a comunidade local para poder desenvolver e auxiliar na construção de outros aspectos, né, para melhorar o mundo. E como que é usado o óleo essencial? Ele é muito usado na saúde física, então para digestão, respiração, suporte imunológico, dores de cabeça. Tem vários usos diferentes na saúde física. Se eu pedir para quem usa óleo essencial, cada um contar a sua história, a gente vai ver que os usos são os mais variados possíveis e tem uma eficiência muito grande. E também o uso na saúde emocional. Em questões de depressão, ansiedade, insegurança, pode auxiliar bastante pessoas que estão com dificuldade. E eu vou mostrar um pouco mais para frente o porquê que o uso na saúde emocional é tão interessante. Então, levando um pouquinho para o esporte aqui, tem muito atleta que tem ansiedade pré-competitiva. Isso é muito comum em atletas. Não dorme à noite, não consegue se concentrar, porque está tão ansioso com a prova que acaba tirando o foco e acaba não recuperando direito. E eu vou explicar como que pode, alguns protocolos para reduzir, que auxilia na redução também disso. E quais são as formas de uso do óleo essencial? Aromática, tópico e interno. Aromático é vocês estão usando o óleo essencial de forma aromática. Alguns podem não ter nem percebido, mas vocês estão usando, porque tem óleo nos difusores e vocês estão inalando o óleo essencial. A forma tópica, que é passar realmente, e a interna, ou ingerível, né, que a gente nem usa a palavra interna, é a ingestão de óleo essencial como um flavorizante para dar gosto no alimento e que tem algumas propriedades interessantes em alguns estudos que eu vou mostrar mais para frente. O que é bem legal do uso aromático? O uso aromático ele tem uma relação muito estreita com o sistema nervoso e com as emoções. Vou passar um vídeo para ilustrar. Não sei se dá para ver do fundo, mas aqui a gente vê a cavidade nasal. Quando o óleo essencial entra na cavidade nasal, ele estimula uma estrutura que chama bulbo olfativo. O bulbo olfativo é uma estrutura que tem vários receptores. Ela identifica quais são essas moléculas que ativaram o bulbo olfativo e tem uma comunicação direta com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, várias vezes, muitos de vocês que usam óleo essencial já devem ter percebido. Às vezes você vê uma pessoa que está muito ansiosa, muito agitada. Só de colocar um óleo essencial
na frente do nariz, a pessoa já começa a acalmar, reduzir a ansiedade, reduzir o estresse. Por quê? Porque tem essa ação direta com o sistema das emoções, além de depois ser absorvido na corrente sanguínea. Uma outra forma de uso, que é muito usada por atletas também, é o uso tópico, que é realmente passar nas regiões do corpo. Tem várias regiões que pode ser passado, e o que é interessante do uso tópico é que existe uma ação local, naquele lugar, então o atleta está com uma dor, usar naquele local para ajudar a reduzir a dor, mas também existe uma ação sistêmica. O óleo ele tem uma molécula muito pequena, então ele entra rápido na corrente sanguínea, e além daquele efeito no lugar que você passou, ele vai ter uma ação em todo o corpo também. Então, todo o corpo vai se beneficiar daquele óleo essencial. Algumas recomendações: evitar o uso no interior dos olhos e ouvido, isso é importantíssimo. Os óleos cítricos, evitar a exposição ao sol, porque eles são fotossensíveis. Então, para atletas que fazem atividade outdoor, né, correr na praia, vôlei de praia, então, atividades que estão com o sol, é importante tomar esse cuidado. Não expor a região que foi usado o óleo cítrico ao sol. E também existem alguns blends, né, algumas misturas que têm óleo cítrico, então tem que estar muito atento a isso. E também é interessante usar um óleo carreador. Quando você usa um óleo essencial, você vê que depois de alguns segundos, minutos, a mão já está sem oleosidade nenhuma, já está seca. Por quê? O óleo, apesar de ter esse nome, ele não tem uma estrutura lipídica, ele não é um verdadeiro óleo, é o nome que é óleo essencial. E ele evapora muito rápido. Se você passa ele com óleo fracionado, um óleo vegetal, você consegue diluir melhor e consegue manter o óleo essencial mais tempo em contato com a pele. Isso faz com que você absorva mais óleo essencial e que você tenha um efeito superior. Então, a gente tem na cabeça que ele vai diluir, vai perder o efeito, mas é ao contrário. Você vai diluir e vai potencializar o efeito. Além disso, alguns óleos que são mais fortes e que podem criar sensibilidade na pele, você diluindo, você reduz a probabilidade de sensibilidade e aumenta a absorção. E existe a forma ingerível, que você pode usar com os flavorizantes, que são óleos essenciais, e que vocês também usaram óleo essencial, mesmo sem perceber. Todos os patês são com óleo essencial? Sim. Então, todos os patês que foram servidos hoje são feitos com óleo essencial. Então, vocês já usaram 2 formas de óleo essencial sem nem perceber. Quem trabalha com... Só levanta a mão. Quem trabalha com atleta? Ou é atleta, ou tá. Ótimo. Trabalhar com atleta não é fácil. Então, às vezes, se você fala que o atleta tem que tomar uma vitamina e ele não quer tomar a vitamina, ele não toma a vitamina, e para convencer é muito difícil. Quanto mais alto o nível do atleta, mais difícil de convencer. Então, quando eu vi os óleos essenciais, falei, nossa, eles podem usar sem nem saber que estão usando. Coloca no difusor. Então, aquilo foi uma maravilha, porque ele é menos invasivo também. Então, você coloca numa água, coloca no difusor, fica bem mais fácil de usar também. E o óleo essencial pode ser apresentado de 2 formas principais. O óleo único, né, o single oil, que é uma só planta, ou o óleo, que a gente chama de blend, ou mix de óleos essenciais, que são vários óleos misturados que têm um efeito específico. Nesse caso, um mix respiratório, um blend respiratório, são vários óleos, tem peppermint, tem eucalipto, tem limão, que são vários óleos que ajudam o sistema respiratório. E eles combinados, um vai potencializar o efeito do outro. Então, já existem alguns blends prontos com determinados objetivos. Isso é importante saber também. Agora vamos entrar um pouco mais na parte específica. Soubemos o que é óleo essencial, como que ele é extraído, da onde ele é extraído. Agora, vamos ver quais são os usos do óleo essencial e por que eles são tão eficientes, tanto na saúde como na performance do atleta. Vou começar pelo óleo de copaíba, que eu gosto sempre de começar por ele primeiro, porque é uma árvore brasileira, ela é da Amazônia, e é um dos óleos que tem um número muito grande de estudos que estão sendo feitos com óleo de copaíba. O interessante da copaíba é que ela é rica em beta-cariofileno, que é um composto que ativa uma série de sistemas no corpo humano. A gente tem um sistema que chama sistema endocannabinoide. Tem um monte de nome estranho, não precisa guardar os nomes, é só para entender o princípio e por que o óleo essencial ele tem um efeito tão interessante. Esse sistema endocannabinoide ele é responsável
por várias funções no corpo, pelo equilíbrio do corpo. Então, ele controla o mecanismo de apetite, dor, inflamação, memória, motivação, humor, pressão intraocular, controle muscular. Então, vários sistemas que são controlados pelo sistema endocannabinoide. Existem 2 tipos de receptores, vamos falar só do CB2. Os CB2 são receptores, que a gente chama de pré-sinápticos, né, que é na junção de um neurônio com outro. E esses receptores eles estão espalhados no tecido muscular, conjuntivo, hepático, em vários tecidos diferentes. E a ação desse beta-cariofileno ela acaba sendo muito grande e em várias regiões. A saúde e o equilíbrio do corpo depende de uma série de fatores e série de estruturas que estão espalhadas pelo corpo inteiro. Quando uma dessas estruturas se desequilibra, pode criar uma série de reações. Essa aqui é o beta-cariofileno da copaíba. O que ele vai fazer? Ele vai ativar esse receptor, que a gente chama CB2. Como eu falei, os receptores CB2 eles estão espalhados pelo corpo inteiro. Então, o que eu falei não é só uma ação local. Quando entra na corrente sanguínea, vai ativar vários receptores no corpo. Esses receptores vão mandar uma informação para o interior da célula, vai ter um comunicador dentro do interior da célula que vai até o núcleo da célula, que é onde tem o material genético. E a partir daí que são produzidas enzimas, proteínas, e aí que existe todo o controle desse sistema que está sendo muito estudado ultimamente. Então, só um resumão aqui. O beta-cariofileno, esse nome aqui, canabinoide, parece estranho, e porque ele, na verdade, os receptores não têm nada a ver com o cannabis, mas eles foram estudados a partir do efeito do cannabis no corpo humano. Então, deram nome para os receptores de sistema endocannabinoide. E os exocannabinoides, por exemplo, o beta-cariofileno é um deles, ele é muito interessante porque ele não tem um risco de contaminação. Vocês já ouviram falar de óleo de CBD, canabidiol? Tá? Está sendo muito usado, muito estudado e tem efeitos terapêuticos muito interessantes no mundo inteiro. Uma vantagem que o beta-cariofileno tem é o seguinte. Primeiro, ele não tem o risco de contaminação com o THC, que é um outro composto ativo do cannabis que pode ser psicoativo. A quantidade de beta-cariofileno que você precisa para ativar esses receptores é muito menor, porque ele ativa diretamente os receptores. O óleo de CBD ele acaba ativando por uma via indireta. E aí tem uma questão de custo também, que para ter o mesmo efeito terapêutico, você precisaria de uma quantidade muito grande de óleo de CBD para poder ter o mesmo efeito terapêutico. Sempre a pergunta aqui é, e o doping? O que tem a ver? Principalmente com atletas. Como eu falei, o beta-cariofileno não tem absolutamente nada a ver com o cannabis, nem com o canabidiol e nem com o THC. É uma outra substância completamente diferente que ativa os mesmos receptores. Tem um estudo que é interessante, até de um amigo nosso, que a gente chama de meta-análise, que é um estudo que avalia vários estudos científicos diferentes, observando a propriedade anti-inflamatória da copaíba. E foi observado que a copaíba tem sim um efeito anti-inflamatório, tanto em animais como em humanos. E em alguns estudos mostra que o efeito anti-inflamatório é até superior do que algumas drogas sintéticas. E o que é mais interessante, sem os efeitos colaterais das drogas sintéticas. Tem até uma história engraçada, tem uma senhora que começou a tomar o copaíba, por recomendação médica, para matar uma bactéria que chama H. pylori, que é uma bactéria muito resistente, que é difícil de matar. E aí ela começou a tomar. Liguei para ela depois de alguns dias, perguntei como é que está se sentindo bem, e aí conseguiu o efeito. Ela falou, não fiz o exame ainda, não sei se matou a bactéria, mas eu estou dormindo melhor, estou me sentindo melhor, estou comendo melhor, trabalhando melhor, mais concentrada. Começou a fazer uma lista de situações. E aí terminou, e eu cancelei a cirurgia do joelho. Aí eu olhei e dei risada, achei que ela estava brincando. Ela falou, não, é sério, cancelei. Eu estava com o joelho inchado, dolorido, não conseguia andar direito. Comecei a usar o copaíba por causa do H. pylori e hoje meu joelho desinchou, parou de doer e eu decidi junto com o médico que eu não preciso mais operar o joelho. Então o que a gente vê é aquele efeito sistêmico. Ela usou para uma situação e acabou tendo o efeito geral. Não tem nenhum ortopedista aqui, né? Porque quando eu falo isso para ortopedista, eu falo, não mostra para os meus pacientes aqui, senão eu estou frito. Não, brincadeira. Mas hoje em dia eu brinco porque os ortopedistas estão cada vez mais
atentos a esse fato e querendo operar menos, porque a gente sabe que a operação sempre é invasiva, sempre pode gerar consequências. Falar agora do frankincense, é um outro óleo que é muito bom para o equilíbrio geral do organismo. Tem vários estudos, depois quem tiver curiosidade, tem um site que chama pubmed.com, e lá estão todos os estudos científicos do mundo sobre qualquer assunto que você quiser. Tá? Então, é a ciência, quem quer saber, procurar estudo científico é no PubMed. E, quando você pesquisa, tem vários estudos que mostram as propriedades do frankincense. Então, vou resumir algumas, porque se a gente for falar de cada uma, a gente fica até amanhã falando aqui e não termina. Primeiro, ele promove a regulação da função celular. É um grande anti-inflamatório, é um grande antioxidante. Ele tem associado até com outros óleos essenciais, ele pode ter uma ação até potencializada. E um estudo legal que eu vi é com um estudo que foi feito com animais, porque em humanos também não dá para fazer esse tipo de estudo. Fizeram uma cisão, cortaram o nervo ciático de alguns ratinhos de laboratório e compararam a recuperação dos ratos que não fizeram nada e dos ratos que usaram o frankincense. E viram que os ratos que usaram o frankincense tiveram uma regeneração do nervo ciático e do tecido nervoso. E regeneração de tecido nervoso, até pouco tempo atrás, a gente imaginava que seria até algo que não fosse viável. Então, são vários, como eu falei lá, de perspectivas. Existe uma grande gama de estudos ainda que vão ser realizados e a gente vai descobrir muita coisa aí ainda no futuro. Oi, com relação à ingestão, né, é sempre, porque não deve existir ainda nenhuma regulamentação, né? Por exemplo, em relação à posologia, uma gota, todo mundo que toma, que nem, por exemplo, essa senhora que tomou, ela tomou com orientação, ela tomou uma gota diluída em uma quantidade X, existe risco de toxicidade, como é que funciona isso tudo? Essa é uma ótima pergunta, eu não falei porque é um pouco polêmico, mas vamos falar, já que foi perguntado. O que acontece? Óleo essencial não é remédio. Tá? Então, esquece, não dá para comparar óleo essencial com remédio. Primeira questão. Não tem bula, não tem posologia. Existem recomendações e profissionais que são capacitados para prescrever óleo essencial para doenças, para patologia. São aromaterapeutas, naturologistas, médicos que têm formação específica. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber, que não é sair usando óleo essencial de qualquer jeito, de forma irresponsável. Uso interno. Regulamentação no Brasil, a gente nem usa o termo interno, porque remete a remédio, e não é remédio. O uso regulamentado no Brasil, o que é importante saber, o óleo essencial ele é considerado seguro para o uso interno. É isso que existe de regulamentação. Ele é considerado um alimento e um flavorizante. E a gente usa óleo essencial há muito tempo. Pasta de dente, chiclete, vários alimentos que a gente já usa óleo essencial. Lógico que eles não têm a propriedade terapêutica dos óleos que a gente está acostumado a usar, mas a gente já usa óleo essencial de forma ingerível. Por regulamentação no Brasil também, existem 2 potinhos, 2 vidros diferentes, um que é para uso tópico e aromático e o outro que é para uso para ingestão, que está escrito flavorizante natural, ou tem um outro nome que agora esqueci, mas que é um flavorizante, que ele é para dar sabor à água. Existe toxicidade? Existe sim. Lógico que você precisa de uma quantidade muito grande, exagerada, para ter um grau de toxicidade. E existem óleos que não podem ser ingeridos, que eles são realmente tóxicos quando são ingeridos. Então, é importante sempre usar com muita responsabilidade. E aí que a gente fala, não necessariamente o efeito do uso, quando você ingere um óleo essencial, ele não vai ser mais eficiente do que quando você usa topicamente ou aromaticamente. Se você usa topicamente, ele é absorvido muito mais rápido do que se você engolir um óleo essencial, porque ele vai passar por todo o trato digestivo e vai demorar muito mais tempo e pode ter algumas alterações. Com recomendação médica, alguns usos que podem ser feitos, que aí a absorção é rápida, é o sublingual, tá? Que aí a absorção é muito rápida. Mas eu acho que assim nem precisa pensar muito no uso interno. A maioria dos usos, para 90% aí das questões que são usadas no dia a dia para a qualidade de vida, o uso tópico e aromático já são muito, muito eficientes. Principalmente questão emocional, a gente usa muito mais de forma aromática do que de forma de uso interno. Tá?
Então, a gente falou muito de óleo essencial, mas até agora não falamos nada de esporte, e nem a relação do óleo essencial com o esporte. Só que eu quis falar de saúde, de equilíbrio, porque um atleta saudável, bem equilibrado, ele é um atleta que vai ter uma performance superior. Vamos entrar um pouquinho, vou mostrar alguns estudos. Essa parte é um pouquinho mais científica, um pouquinho mais de conteúdo lá de dentro, mas vamos passar aqui de uma forma bem objetiva. E eu vou falar dos óleos essenciais no efeito da performance e o efeito agudo. Ou seja, qual é o efeito imediato do óleo essencial? Quando a gente escuta normalmente falar de óleo essencial, a primeira coisa que vem na cabeça é massagem, dor e inflamação. Esse eu diria que seria 20% a 30% do uso do óleo essencial no esporte. Todo o outro uso é para performance e para desempenho. Tá? Para desempenho, recuperação e para melhorar a qualidade de performance. Foi feito um estudo usando o Peppermint com 30 estudantes. Então, um grupo experimental que tomou um copo de água mais uma gota de Peppermint, e um grupo controle que tomou só água mineral, sem nenhum óleo essencial. Foram feitos testes físicos antes, 5 minutos depois de tomar água, ou com Peppermint ou sem nada, e 60 minutos após. E foram feitos testes de força e potência, função pulmonar, tempo de reação auditivo e visual. E aqui estão os resultados desse estudo. Quando a gente vê a força, esse aqui é o grip test, que é o teste de força de apreensão manual, a força das mãos. O grupo que tomou só água, como era de se esperar, esse aqui é antes de tomar, 5 minutos depois e meia hora e 1 hora depois, como era de se esperar, não teve alteração nenhuma da força muscular. O grupo que tomou água com Peppermint, a gente vê uma melhora já 5 minutos depois de usar o óleo essencial e uma melhora significativa, estatisticamente significativa, 60 minutos após usar o óleo essencial. No teste de impulsão vertical, que é o saltar o mais alto possível, grupo controle se manteve estável, grupo experimental teve uma melhora significativa, tanto 5 como 60 minutos após a administração. E o teste de impulsão horizontal, o mesmo perfil. Quem trabalha com atleta de alto nível vê que um aumento de 5 centímetros, um aumento médio de 5 centímetros, em 1 hora é algo fora do comum. Você precisa, às vezes, de anos de treinamento para conseguir fazer isso. Nesse estudo não eram atletas de alto nível, mas mesmo assim a gente vê uma diferença significativa. Função pulmonar. 5 minutos após o uso do óleo essencial de Peppermint, já vê uma alteração da função pulmonar, melhorando a troca gasosa. Então, a respiração fica mais eficiente e existe um aumento da força de expiração e a força de inspiração. Isso mostra o quê? Que o atleta tem uma capacidade de trocar oxigênio e gás carbônico muito mais aumentada usando o Peppermint. E aqui o que chamou muito a atenção foi o tempo de reação, que é a capacidade que você tem de reagir a um estímulo com velocidade. Grupo controle se manteve estável e o grupo experimental, 5 minutos depois de usar o Peppermint, já teve uma melhora significativa tanto do tempo de reação visual como auditivo. E essa melhora se manteve depois de 60 minutos. Mostrando que para modalidades de luta, de jogo, futebol, basquete, tênis, e toda modalidade que você precisa reagir rápido a determinado estímulo, acaba sendo muito interessante o uso do Peppermint também. E aí, como é que a gente fala? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu vi os resultados e falei, é muito bom para ser verdade. Tem alguma coisa tá estranha aí. E, por mais que seja validado, seja numa revista científica, eu falei, deixa eu testar também, vamos testar em casa também para ver o que dá, se é verdade mesmo. E pegamos uma equipe de futebol de alto nível, tá, da Série A do Campeonato Brasileiro, e eles fizeram um teste de impulsão vertical, esse aqui foi feito com a equipe sub-20 dessa equipe. Um teste de impulsão vertical, um grupo tomou água mais o Peppermint. Ficaram 5 minutos sentados, sem fazer nada, e fizeram outro teste de impulsão vertical para ver qual que era o efeito. A gente reproduziu uma parte do estudo que eu mostrei antes. E aqui estão os resultados. O grupo que tomou água, até por ficar sentado, dos 8 atletas que fizeram o teste, 6 pioraram e 2 melhoraram a performance, com uma piora média de 4%. Talvez se ficasse em pé, não teria uma piora tão grande, mas estaria estabilizado.
E o grupo que tomou água mais o Peppermint, dos 8 atletas que tomaram o Peppermint, 7 melhoraram a performance e só 1 piorou, com um aumento médio de 3%. Então, aqui a gente tem uma validação prática de que aquilo que a gente viu no estudo funciona e ele é reproduzível, existe a possibilidade de reproduzir em atletas de alto nível e na nossa prática do dia a dia. E por que esse efeito é tão grande? Existem outros estudos que mostram o aumento da capacidade cognitiva e capacidade de processamento com o uso do Peppermint. Mesmo que não seja no esporte, na área do, por exemplo, matemática, operação matemática, linguagem, quando se usa o Peppermint, você tem um processamento mais rápido. Tanto que ele é muito usado por estudantes, por pessoas que trabalham e precisam de muito processamento cerebral. Aliado a isso, então a informação ela é programada mais rapidamente. Além disso, o Peppermint tem um efeito nos canais de sódio e potássio que fazem com que a condução do impulso nervoso seja mais eficiente e mais rápida. Então, aquele processamento foi feito, a condução do impulso nervoso é mais rápida e também existe uma maior liberação de cálcio no músculo, fazendo com que a contração muscular também seja mais eficiente. Então, somando esses 3 fatores, processamento, condução nervosa e qualidade da contração muscular, a gente consegue entender por que os efeitos são tão interessantes, tão rápidos, e até em algumas horas a gente fica até espantado com o que a gente vê. Um outro estudo que a gente fez, esse é um estudo feito pelo Marconi Neves, que é uma pessoa que trabalha com a gente lá em BH. Ele fez esse estudo com um atleta de corrida. Então, é um atleta que, dentro do treino diário dele, ele fazia 4 séries de 1.000 metros, ou seja, ele tinha que correr 1.000 metros na maior velocidade possível, descansar 2 minutos e repetir esses 1.000 metros 4 vezes. E aqui, sem falar nada, ele fez o primeiro tiro de 1.000 para 4 minutos e 26. Não é um atleta de altíssimo nível, mas é um atleta treinado. Recuperou 2 minutos. O segundo tiro foi para 4:30. E aí a gente ofereceu o Breathe para ele respirar, que é o mix respiratório. Ele inalou o Breathe 5 vezes profundamente, e depois o tiro seguinte ele fez para 4:16, e o último tiro ele fez para 4:09. E, coincidência ou não, ele relatou que esse tiro de 1.000, ele falou que foi o melhor tiro de 1.000 que ele deu na vida dele. Nunca tinha feito esse tempo de 4:09. E o que chamou mais atenção, existe uma escala de percepção de esforço, que é para entender como que o atleta sentiu aquele esforço. Então, ele responde de 0 a 10 o quão difícil foi aquele esforço. No primeiro tiro, ele respondeu 9, e no segundo tiro, ele respondeu 10. Ou seja, para ele, isso aqui era o máximo que ele podia fazer, e, além disso, ele não tinha como fazer mais. Depois de inalar o Breathe, mesmo melhorando muito a performance, ele respondeu 6 e 6. Ou seja, ele ainda teria uma reserva para poder melhorar. Isso também é surpreendente. E, por curiosidade, hoje esse atleta faz tiro de 1.000 para 4:45, 4:50, depois de 1 mês e meio, 2 meses de treino, usando de forma aí contínua, que é o que eu vou mostrar agora. Até aí, tudo bem? Está dando para... Tá, ó. Então, vamos falar agora de óleo essencial na performance, o uso crônico, o efeito crônico, que é o quê? É o uso continuado do óleo essencial e o que ele vai fazer com a performance. Tem um estudo, esse estudo foi feito com animais, tem alguns estudos que não podem ser feitos com humanos, principalmente estudo de exaustão, para levar humano primeiro que não chega na exaustão, e você não tem como submeter um atleta à exaustão máxima, ele nunca chega nesse ponto. Então foi feito um estudo usando eucalipto com ratos, e foram divididos em 4 grupos. Um grupo controle que não treinou, um grupo que treinou durante 4 semanas sem usar óleo essencial, um grupo que treinou 2 semanas usando óleo essencial e um grupo que treinou 4 semanas também usando óleo essencial. Foi um treino diário de natação com cargas progressivas e foi feita a administração diária de óleo essencial por via aromática. Eles fizeram a inalação do óleo essencial de eucalipto. E foi feita uma avaliação após a 4ª semana, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olhando a performance, então, no último dia, acabou o treinamento. Aí seria como se fosse o dia da competição. Eles fizeram uma prova de exaustão, ou seja, coloca o ratinho na água
e ele tem que nadar o máximo que ele consegue. A hora que ele submerge nesse estudo, acho que foram 10 segundos, o avaliador pega o ratinho, tira da água, e aquilo é considerado o máximo tempo que o rato consegue nadar. Tá? Esse é um protocolo muito usado em pesquisa. E aqui o grupo controle, como não nadou, não teve performance. O grupo que treinou 4 semanas e não usou o óleo essencial fez uma determinada performance aqui, quase 500 segundos que eles conseguiram ficar nadando. O grupo que treinou 2 semanas e usou o óleo essencial, ele teve uma performance, mesmo treinando menos, teve uma performance superior ao grupo que não usou óleo essencial, mostrando que talvez o óleo acelere o processo de treinamento. E o grupo que treinou 4 semanas e usou óleo essencial teve uma performance superior aos 2 outros grupos, mostrando que realmente o uso continuado de óleo essencial ele é eficiente e é capaz de melhorar a performance. Vou dizer aqui no médio prazo, porque esse é um estudo de 4 semanas, mas no longo prazo a gente sabe também que sim. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas são alguns parâmetros fisiológicos para entender como que o corpo desses ratinhos reagiu a esse esforço. Então, aqui, os ratos que treinaram 4 semanas e usaram óleo essencial, eles tinham uma reserva maior de energia para fazer logo depois do exercício, mostrando que realmente acelera o processo de treino. O lactato, já ouviram falar de ácido lático? Então, ácido lático, lactato é uma forma indireta de observar como que a intensidade daquele exercício e também a acidose que você produz no corpo. O grupo que não usou óleo essencial teve uma concentração de lactato muito superior aos outros grupos, mesmo fazendo uma performance inferior. E a creatina fosfoquinase, que é uma enzima que indica o dano muscular, ou seja, quão intenso foi a contração muscular, também no grupo que não usou óleo essencial, teve uma concentração de creatina fosfoquinase muito superior aos outros grupos, mostrando que, além de melhorar a performance, o óleo essencial protege o atleta ou o indivíduo, ou nesse caso o animal, contra os danos musculares, e então você tem uma eficiência maior com um desgaste menor. Então falamos de efeito agudo, que é o efeito imediato, efeito crônico, que é o efeito a longo prazo. Só que hoje o esporte de alto nível está muito mais focado na recuperação do que na carga. Alguém sabe quantas horas um tenista, durante competição, treina mais ou menos por dia? Durante as competições, quando está viajando? Dá 1 hora, 1h30, talvez um pouquinho mais. Não estou falando de pré-temporada, mas durante as competições. Sabe quantas horas um tenista recupera por dia? 4 a 5 horas por dia. Então, ele recupera muito mais do que ele treina durante a temporada. Aí tem a pré-temporada que aí treina muito mais. Então, hoje, no esporte de alto nível, está se dando uma atenção muito grande para a recuperação. O que eu vou mostrar aqui é o uso do óleo essencial e o efeito na recuperação. Vocês já ouviram falar em time de futebol? O time está muito desgastado, joga 2 vezes por semana, tem que fazer rodízio de atleta porque ele não aguenta jogar. É realmente isso. Os compromissos esportivos estão cada vez mais frequentes e o tempo de recuperação está cada vez menor. Por isso que é tão importante favorecer a recuperação do atleta. Aqui vou entrar um pouquinho em detalhe do que é a fadiga. Antes da gente falar de recuperação, a gente tem que entender o que é a fadiga. Bem objetivamente, existem 3 teorias da fadiga. Uma que é a teoria de exaustão, ou seja, fiz uma atividade, reduziu o que a gente chama de substrato energético, que é a energia, o combustível do corpo, eu vou reduzir a performance. Existe a teoria do gargalo, ou fadiga metabólica, que é, se eu faço uma atividade muito intensa, não sei se vocês já sentiram, começa a sentir aquela queimação, aquela... Por quê? Porque você produz muito ácido, não consegue eliminar ou neutralizar esse ácido e abaixa a intensidade do exercício também. E a outra teoria é dos radicais livres. Alguém já ouviu falar de radical livre? A gente ouve falar todo dia, mas quem sabe realmente o que é um radical livre? É difícil. Nutricionista. A gente até brinca com as nutricionistas e elas têm razão. Porque a nossa área, preparação física, fisiologia, a gente dá muito pouca atenção para isso, para a teoria dos radicais. Nutricionistas dão total atenção para isso. E, nesse caso, eles e elas têm razão. Porque a produção de radical livre ele é tóxico para o corpo. Ele acaba sendo danificando as células do corpo. Não só para o esporte, mas como a saúde em geral, várias doenças, vários problemas de saúde são originados aqui,
na produção de radicais livres e na incapacidade do corpo de ter uma propriedade antioxidante. Então, exercícios intensos, se eu estiver errado, você me corrige. Então, exercícios intensos, eles produzem, o corpo produz muito radical livre, só que o corpo não está preparado para neutralizar esses compostos que são tóxicos. Vou mostrar um estudo que usou 4 óleos essenciais. Um deles foi o peppermint, né, o hortelã-pimenta, e como a gente já viu, ele melhora estado de clareza mental e várias outras situações. Foi usado o alecrim, que é um estimulante natural e utilizado para fadiga mental, para reduzir fadiga mental. Foi usado o cravo. O cravo tem uma propriedade muito interessante. Ele é o alimento na natureza com maior potencial antioxidante, muito mais que laranja, acerola, qualquer blueberry. E ele, só que é muito difícil da gente comer cravo. Você comer vários, né, como é que, ou ficar ingerindo cravo é muito difícil. Então, o óleo essencial é uma boa alternativa porque você concentra muitas propriedades do cravo. E o cravo, ele tem uma propriedade que ele estimula a formação de linfócito no baço. Ou seja, ele estimula o sistema imunológico, ele aumenta a imunidade. Outro aspecto interessante do cravo é que ele tem uma grande ação antioxidante. Então, ele ajuda a neutralizar aqueles radicais livres que a gente falou. E um outro óleo, que é o laranja, que ele tem um efeito interessante no humor e no estado emocional. Não é por acaso que foi colocado laranja no difusor, que é para vocês ficarem mais... Todos nós ficarmos mais animados e com mais foco e atenção também, que ele ajuda. E nesse protocolo foi usado... foram feitos 3 dias consecutivos de esforço máximo. Então, naquele outro estudo, colocou o ratinho só um dia na água para fazer esforço máximo. Aqui colocou 3 dias consecutivos. O grupo controle fez um esforço somente no 3º dia, ou seja, ficou descansando e só fez exercício no 3º dia. O grupo de fadiga, que foi um grupo que treinou nos 3 dias consecutivos sem usar óleo essencial. Um grupo que também treinou todo dia e usou hortelã-pimenta após o treino. E um grupo que treinou todo dia e usou aquele mix de 4 óleos essenciais logo depois do treino. E comparando aqui, esse é o estudo experimental. Então, dia 1, treina até o máximo, até não aguentar mais, inala óleo essencial. Dia 2, treina ao máximo, inala. E dia 3 é o que eu vou mostrar aqui no gráfico, o que foi observado no último dia de treinamento. O grupo controle descansou, estava tranquilão, 3º dia fez o esforço. Então, aqui a gente pode considerar que é o máximo que um rato consegue fazer descansado. Então, a gente considera isso como 100%. Grupo fadiga, que é o grupo que se cansou durante 2 dias, fez uma performance como era de se esperar, estava cansado, uma performance muito inferior ao grupo controle. O grupo que usou o peppermint recuperou um pouco melhor do que o grupo fadigado, mas ainda não recuperou 100%. E o que chamou muito a atenção aqui, eu li esse artigo acho que umas 4, 5 vezes, para ver se era real isso aqui, e é muito interessante porque o grupo que usou o mix de óleos essenciais, ele teve uma recuperação não só de 100%, como ele teve uma performance muito superior ao grupo que estava descansado, mostrando que ele tem um efeito não só na recuperação, mas pode ser que ele acelere o processo de treinamento. Então, aqueles 2 dias que seriam para cansar o ratinho, eles foram utilizados para melhorar a performance. Isso para atletas de alto nível, que têm competições seguidas, e cada vez mais as competições são próximas uma da outra, é importantíssimo. E, na prática, a gente está vendo um efeito muito interessante. Aí tem outros aspectos fisiológicos aqui, não vou entrar muito em detalhe, então só para entender. A quantidade de energia que eles tinham, esses ratinhos que usaram esse mix de óleo essencial, também foi superior. O lactato sanguíneo, apesar de ter uma performance muito superior, o lactato foi muito inferior, mostrando que eles não sentiam tanto essa carga, aqui, esse esforço. E aqui as enzimas antioxidantes, aqui a peroxidase, também estava muito mais ativa nesses ratinhos aqui que usaram óleo essencial do que nos outros grupos. Mostrando que a teoria da exaustão metabólica e dos radicais foi contemplada nesse estudo, e isso pode mostrar ou explicar por que a recuperação foi tão rápida. Agora eu vou falar de um aspecto que falamos de performance aguda, performance crônica e recuperação. Vou falar de um aspecto aqui que não é só para o atleta, é para todos os indivíduos, todo mundo que quer ser saudável, que é o estresse. Existem 2 sistemas no corpo, um que a gente chama de sistema simpático,
que é um sistema que a gente desenvolveu para fugir de um predador ou para caçar, que você tem que ativar o corpo para ficar mais rápido, mais forte e mais preparado, e um sistema que chama parasimpático, que seria o sistema, resumindo, de recuperação. É o sistema que vai permitir que você recupere daquela carga. Um atleta equilibrado e saudável, o que a gente espera? Que ele consiga ativar o sistema simpático na hora da atividade e que ele consiga ativar o sistema parasimpático quando ele estiver recuperando. Na prática, o que acontece? O atleta ele é submetido a estresse, tanto físico como psicológico, o dia inteiro. Imprensa, entrevista, comercial, patrocinador, pressão, torcida. Existem vários aspectos que influenciam. Então, na prática, o que a gente vê é que o atleta está sempre ativado e não consegue recuperar. E isso pode levar a um risco maior de lesões, queda de performance e até uma situação em que o atleta ele é incapaz de recuperar, que a gente chama de overtraining. E que é muito comum para atletas de resistência, que treinam muito, chega uma hora que o corpo não aguenta mais, eles têm que parar 2, 3 meses para conseguir recuperar. E foi feito um estudo usando o cedarwood, que é o cedrol, que é um dos compostos do cedro. Esse estudo foi feito com indivíduos hospitalizados, mas existem outros estudos que mostram o mesmo efeito. Então, esses indivíduos estavam respirando ar atmosférico, normal, o ar, né, que a gente respira, e foi inserido o cedrol logo depois. E a gente vê o comportamento de alguns parâmetros fisiológicos. Aqui é a pressão arterial. Então, a pressão arterial relativamente estável. Quando foi inserido o cedrol, a gente vê uma queda quase que imediata da pressão arterial. E mostrando um outro gráfico aqui. Então, aqui pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, que são aquelas duas pressões, o 12/8, que é uma alta e uma baixa, são essas aqui, sistólica e diastólica. E esse gráfico aqui é um pouco difícil de interpretar, mas acredita no que eu vou falar. Esse gráfico mostra que, a partir do momento que você insere o cedrol na respiração, o sistema simpático, que é aquele sistema do estresse, começa a ser desativado e você começa a ativar o sistema parasimpático, que é o sistema da recuperação. Então, hoje, os atletas usam muito esse tipo de óleo, esse óleo essencial, logo depois do jogo, logo depois da competição, que é um óleo que o atleta, por exemplo, no futebol, chega do jogo, que acaba às vezes meia-noite, 11h30, meia-noite, já coloca no difusor no vestiário e ele já está sendo submetido a esse efeito do cedrol e, com isso, ele consegue facilitar a recuperação e está mais apto a jogar ou treinar no dia seguinte. Vou falar um pouco do lavanda, que também é um óleo muito bom para recuperação. O lavanda é o óleo mais usado no mundo. Talvez um dos mais conhecidos no mundo, e o que tem um efeito muito interessante. Aqui eu acredito que quem conhece óleo essencial, com certeza, já usou ou usa frequentemente o lavanda. Por que ele é tão usado? Primeiro, porque ele tem um efeito ansiolítico. Tem estudos que mostram que o lavanda ele tem um efeito parecido, muito similar a alguns ansiolíticos sintéticos, sem ter os efeitos colaterais, como letargia, confusão mental e vários outros efeitos. Então, ele é muito usado com um efeito bem interessante. E também o lavanda auxilia na qualidade do sono. Ele ajuda a induzir ao sono e aumenta a quantidade e qualidade do sono. Isso, para atleta, é fundamental. Hoje, estima-se que o sono seja o fator número 1 de recuperação de um atleta. E a gente sabe que a privação de sono leva a um número maior de lesões, queda de performance e outros aspectos também. Só como curiosidade, esse aqui é o quarto de um atleta no Palmeiras. Tá? E todos os atletas têm um difusor dentro do quarto, cada um tem 40 difusores lá, que é 40 quartos, né, na concentração. Todos os dias, antes de jogo, quando eles têm a concentração e dormem no hotel que tem dentro do centro de treinamento, o fisiologista, até brinco, o estagiário, não o fisiologista porque ele manda o estagiário fazer, ele coloca uma gotinha de lavanda e uma gotinha de cedro em cada difusor, e os atletas dormem sob o efeito tanto do lavanda como do cedro. Agora que eles estão em pré-temporada, que a gente chama intertemporada, que a carga aumentou mais ainda, eles estão usando esses dois óleos, mais frankincense, depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe do que está sendo usado. Tá? Então, na prática, ele é usado realmente. Ele é usado, os óleos hoje são usados pelo Palmeiras, são usados por vários times. A gente tem aí praticamente que estão usando
5, 6 times da Série A que já estão usando e mais aproximadamente 30, 40 clubes que vão começar a usar em breve. Algumas equipes que jogam Champions League também já estão usando, com um ótimo efeito e com resultados bons. Então, assim, não é uma teoria, não é só estudo. Na prática, os atletas estão sentindo bastante o efeito. Falar um pouco do Deep Blue também, que talvez esse seja o preferido dos atletas e esse que me chamou mais a atenção no começo, então eu deixei ele para o final. O Deep Blue, ele é rico em salicilato de metila. É um nome aí estranho, mas que é uma substância que tem uma propriedade anti-inflamatória muito grande. Além disso, ele é um mix de óleos essenciais que tem vários óleos que atuam tanto na dor muscular, dor articular, inflamação e na recuperação. Então, ele é muito usado para dores musculares, dores articulares, tendíneas, hematomas, edemas e, no caso de fadiga, para dor muscular tardia. Essa foto aqui a gente chama de termografia. Hoje é muito feita no esporte em geral. É uma foto da temperatura corporal. Então, a gente consegue identificar com essa foto se existem áreas mais com uma temperatura maior ou uma temperatura inferior, e isso pode levar à conclusão que existe uma lesão ou algum problema para que o atleta faça outros exames para poder chegar a essa conclusão. Esse aqui foi uma observação que foi feita com um atleta. Ele chegou para o treino com uma área hiperradiante, que é essa área mais branca aqui, ou seja, estava mais quente. Isso pode ser um indício indireto que tem uma inflamação, alguma lesão. Lógico que nessa observação a gente não consegue saber mais detalhe do que isso. Mas o que é importante é que, usando o Deep Blue, a gente tirou uma outra foto 90 segundos depois e já viu que teve uma alteração térmica nessa foto, mostrando que o resultado realmente é efetivo, é possível visualizar o resultado e ele é praticamente imediato. 90 segundos é um tempo muito rápido. E quando você usa na prática com os atletas, ele acaba sendo muito efetivo e os atletas pedem para usar. Quem já usou o Deep Blue sabe que ele é muito eficiente, não só atletas, como pessoas com dores articulares. Tem até um estudo que mostra o Deep Blue associado com o Copaíba. Ele foi capaz de reduzir dor de pacientes com artrite. Dor, aumentou a amplitude de movimento e aumentou a força de apreensão manual também. Então, ele é muito eficiente e tem um efeito muito rápido. Vou mostrar agora, então, dos olhos, a parte de teoria, eu acho que já foi. Eu vou mostrar agora alguns usos e como que ele é usado na prática. Então, essa aqui é a rotina de um atleta que chega num clube de futebol. Eu falo muito de futebol, mas dá para extrapolar para muitas outras modalidades. Eu falo porque é a área que eu tenho mais, que eu sempre trabalhei, mas a gente está usando com vários atletas, por exemplo, de crossfit, atletas de tênis, vôlei, natação. Então, tem um uso muito grande. Outro aspecto importante que eu esqueci de falar do Deep Blue, para mobilidade articular, isso não conheço nenhum estudo, mas foi feito um pouco intuitivo. Foi observado que o Deep Blue, antes de fazer a atividade física ou a prática do esporte, ele aumenta a mobilidade articular. Então, alguns movimentos, por exemplo, de levantamento olímpico, atletas de tênis, de natação, que têm uma dificuldade ou uma limitação articular, estão usando o Deep Blue e estão sentindo que está aumentando bastante e estão tendo uma mobilidade bem aumentada. Isso gera um risco menor de lesão e uma eficiência maior do movimento. O que é a rotina de um atleta de alto nível? Ele chega no clube, vou narrar a rotina. Cumprimento o colega. Mede a urina para ver se ele está bem hidratado. Tem um lanche pré-treino que ele... E aí são feitos, se ele está desidratado, é orientado a ter uma hidratação maior. Mede todo dia o peso corporal para ver. Aí tem aquelas escalas de fadiga que eu falei. Aqui é aquela foto que eu falei da termografia. Faz um exame de sangue na reapresentação para ver aquela enzima que eu falei secar, né, creatina fosfoquinase, para ver o desgaste muscular. Faz um teste de impulsão para ver como que está a potência e se ele recuperou realmente depois do jogo. E olha o que tem aí. E ele inala óleo essencial para fazer a atividade. Aí coloca o GPS e faz outras atividades. O que eu quero mostrar com esse vídeo, aí entra um pouco na área médica.
O que eu queria mostrar com esse vídeo é que hoje o óleo essencial não é um acessório que de repente usa, de repente não usa. Ele faz parte de toda a rotina dos atletas. Os atletas têm difusor no quarto, têm difusor no vestiário, têm difusor na fisioterapia, e dependendo do objetivo que é esperado, em cima do que a gente mostrou, esses atletas vão usar, ou a comissão técnica vai colocar no difusor ou oferecer para o atleta determinados óleos específicos. Então, algumas formas de uso. Pode ser usado individualmente no pré-treino, pré-jogo, pode ser usado dentro do vestiário de jogo. Aqui pode ser no pré, com óleos que ativam, como o peppermint e o brief, ou no pós, que nem eu falei, lavanda, o cedarwood, ou outros óleos que são regenerativos. Então, e aqui pode ser usado do lado do campo. Às vezes fala, eu não tenho vestiário, não, meus atletas vão direto para o campo, não tem vestiário, ou joga tênis, ou é uma atividade fora, vôlei de praia. Você pode usar também ao ar livre, é só colocar na mão do atleta e ele inalar. Aqui, preparação de jogo, uso individual. Aqui também, como a gente viu, a fisiologia. O atleta, a partir do momento que ele entra no clube, ele já está sob o efeito do óleo essencial. Aqui a preparação de jogo, essa é a mesa de preparação de jogo. Então hoje já faz parte da preparação de jogo dos atletas o uso do D-Blue, que é a base de óleo essencial. E aqui é a fisioterapia, e que em dias de recovery, dias que os atletas vão recuperar, fazer massagem, fazer processo de recuperação, já coloca no difusor óleos que são anti-inflamatórios, antioxidantes, regeneradores celulares e também que vão estimular o sistema parasimpático. Se é uma preparação de treino ou de jogo, vai usar óleo que ativa, que melhora a performance. Eu não gosto muito de falar de protocolo, porque quando você fala que devem ser usados esses óleos no esporte, o que acontece? Parece que para todo esporte, para todo atleta, para todas as idades, vai usar da mesma forma. Então, isso aqui é uma ideia. O que a gente faz de praxe, de rotina, quando entra num clube de futebol? Primeiro, conversa com a comissão técnica, tem que entender todo o processo. Cada clube no Brasil, tem vários clubes de Série A, que seriam do mesmo nível, com atletas de nível parecido, só que eles usam os óleos de formas completamente diferentes. Tá? Completamente, o que eu digo cada um tem a sua rotina. Então, a gente chega no clube, identifica a rotina de cada atleta ou de cada equipe, cria os protocolos específicos e, aí, a partir daí, eles são usados. Então, aqui no pré-treino, o que é legal usar? Para um brief que tem peppermint e o lemon, que é um óleo cítrico, ele ajuda muito no foco, na concentração e no suporte ao sistema respiratório. Depois tem o peppermint, que a gente viu que ele auxilia na melhora da força e potência. O D-Blue, que pode auxiliar no aumento da mobilidade articular. No pós-treino ou pós-jogo, usar o frankincense e On Guard. Aquele estudo que eu mostrei com vários óleos, alecrim, cravo, etc. De todos aqueles óleos, são 3 óleos daqueles, eles estão dentro do On Guard. Então a gente usa o On Guard, que é muito mais fácil, muito mais prático de usar. Ele já tem o cravo, que é um antioxidante, regeneração celular, e ele estimula o sistema imunológico. No pós-jogo ou pós-treino, usa o D-Blue com copaíba para recuperação muscular e redução de dor muscular. E para a qualidade do sono, a gente usa o frankincense no difusor, ou até o cedarwood, que eu falei antes, e o lavanda, que ajuda na recuperação e no sono. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do evento com o Rodrigo, com a Pamela. Queria agradecer a Mirella, minha esposa, que ela que foi a culpada de tudo isso, de ter criado de ter introduzido os óleos essenciais em casa. Agradecer a presença de vocês e estou à disposição aqui. Incrível, incrível. A única palavra que eu posso falar para vocês é incrível. Nesse 1 ano que eu estou dentro da doTERRA e já escutei muitos profissionais falarem, eu me arrisco a dizer com toda certeza que só o Dr. Hill pode falar melhor do que ele, no mundo inteiro, porque de verdade, incrível. Parabéns, tá, para você e para sua esposa. Eu sei que se não fosse a sua esposa, nada disso seria possível, né? Nossa retaguarda sempre é o que sustenta a gente, nada como uma mulher ao lado, não atrás, como diz o ditado, né? E, poxa, muito legal. Não é à toa que é um fundador do Brasil, um fundador da doTERRA. Me sinto muito bem representado, muito conhecimento. E a gente vê que a gente não conhece nada de óleo, né? A gente, quando a gente escuta nossos consultores falar, a gente escuta
coisas tão pequenas, quando a gente escuta um profissional mesmo falar, a gente vê a dimensão de o que os olhos podem influenciar na nossa vida.